A madrugada no deserto não costuma trazer silêncio, mas naquela noite, o céu sobre o Iêmen parecia ainda mais pesado, como se o próprio horizonte pressentisse que algo maior estava prestes a acontecer. Quando os primeiros relatos começaram a circular, não falavam apenas de explosões, mas de uma mudança súbita no ritmo de uma guerra que nunca deixou de pulsar sob a superfície da política regional. A notícia era direta. A Arábia Saudita havia iniciado uma nova série de bombardeios contra alvos no Iêmen, alegando tratar-se de uma operação militar limitada para destruir carregamentos de armas destinados aos separatistas. O termo limitada, porém, soava frágil diante da escala do impacto simbólico, político e humano que se espalhava por toda a região. O que ocorreu, segundo as informações iniciais, foi uma ofensiva aérea cuidadosamente planejada contra pontos estratégicos ligados ao fluxo de armamentos que alimenta os grupos separatistas no Iêmen. Fontes sauditas falaram em uma ação preventiva, desenhada para interromper cadeias logísticas, impedir novos avanços militares dos rebeldes e restaurar algum tipo de equilíbrio no campo de batalha. A escolha dos alvos não foi aleatória. Depósitos, rotas de transporte e estruturas consideradas cruciais para a capacidade de combate dos grupos opositores. O impacto foi imediato. Em poucas horas, as autoridades iemenitas decretaram estado de emergência, sinalizando que o episódio não seria tratado como mais um capítulo rotineiro do conflito, mas como um evento capaz de redefinir o curso da crise. Quando a mídia de centro passou a narrar o episódio, o enquadramento foi técnico, quase cirúrgico. As reportagens destacaram a sequência dos acontecimentos, a justificativa oficial saudita e a preocupação com a escalada. Falou-se de operação limitada, de alvos militares específicos e da tentativa de evitar vítimas civis, mesmo que a realidade no terreno fosse difícil de verificar de forma independente. O tom foi de cautela, sublinhando o risco de que ações desse tipo ampliem a instabilidade regional, ao mesmo tempo em que se reconhecia o direito da Arábia Saudita de proteger suas fronteiras e seus interesses estratégicos. Essa abordagem evitava adjetivos inflamados, preferindo apresentar o ataque como um movimento dentro de uma guerra prolongada, marcada por avanços e recuos, sem conclusões definitivas. À medida que as análises se aprofundavam, a narrativa de centro também situava o episódio dentro de um tabuleiro geopolítico mais amplo. Não se tratava apenas de um confronto entre sauditas e separatistas iemenitas, mas de um reflexo das disputas de poder no Oriente Médio, envolvendo alianças, rivalidades históricas e interesses globais. O discurso enfatizava a fragilidade do equilíbrio regional, sugerindo que cada nova ofensiva carrega o potencial de atrair novos atores para o conflito ou de provocar reações em cadeia que ultrapassam as fronteiras do Iêmen. A ideia central era a de que, embora a operação pudesse ser militarmente justificada sob certos critérios, politicamente, ela acrescentava mais tensão a um cenário já saturado de incertezas. Quando a mídia alinhada à esquerda começou a repercutir o episódio, o foco deslocou-se rapidamente para as consequências humanas e para a responsabilidade histórica da Arábia Saudita no prolongamento da guerra. O bombardeio foi descrito menos como uma ação defensiva e mais como parte de uma campanha que, ao longo dos anos, agravou uma das piores crises humanitárias do mundo. A narrativa sublinhava o sofrimento da população civil, a destruição de infraestruturas essenciais e o impacto desproporcional sobre comunidades vulneráveis. Questionava-se a legitimidade da operação, apontando para a assimetria de poder entre os envolvidos e para a repetição de um padrão em que a lógica militar se impõe sobre qualquer tentativa de solução política duradoura. Esse enquadramento também destacava a ambiguidade do discurso saudita sobre precisão e limitação dos ataques. Para a esquerda, tais termos funcionam como um verniz retórico que encobre a brutalidade real da guerra. A cobertura insistia que, mesmo quando os alvos são descritos como militares, o efeito colateral sobre a população é inevitável, especialmente em um país devastado por anos de conflito, bloqueios e colapsos institucionais. A operação, portanto, era apresentada como mais um capítulo de uma estratégia que aprofunda a instabilidade e afasta qualquer perspectiva de paz, reforçando ciclos de violência que parecem não ter fim. Já a mídia, alinhada à direita, adotou um tom significativamente diferente.
O bombardeio foi enquadrado como uma resposta necessária e até inevitável diante dos avanços dos separatistas e das ameaças à segurança regional. O foco estava na eficácia militar da operação e na mensagem que ela envia aos inimigos da Arábia Saudita, a de que o reino não hesitará em usar força para proteger seus interesses. A narrativa sublinhava a legitimidade da ação como um instrumento de dissuasão, argumentando que permitir o fortalecimento dos grupos armados no Iêmen significaria abrir espaço para um colapso ainda maior da ordem regional, com repercussões diretas sobre rotas comerciais, estabilidade energética e segurança global. Nesse enquadramento, a decretação do estado de emergência no Iêmen era interpretada como prova do impacto estratégico da ofensiva saudita. Para a direita, isso demonstraria que os ataques atingiram pontos sensíveis da estrutura separatista, criando uma janela de oportunidade para reequilibrar o conflito. A crítica à Arábia Saudita, quando aparecia, vinha atenuada, muitas vezes acompanhada de ressalvas sobre a complexidade do cenário e a dificuldade de se encontrar soluções puramente diplomáticas em um contexto marcado por décadas de rivalidades, intervenções externas e falhas de governança interna. À medida que essas três narrativas se entrelaçam, torna-se claro que o episódio não pode ser compreendido apenas como uma sequência de ações militares. Ele é também um espelho das diferentes formas de interpretar poder, responsabilidade e legitimidade no cenário internacional. Para alguns, trata-se de uma operação técnica em uma guerra complexa. Para outros, de mais um ato que aprofunda uma tragédia humanitária. E para um terceiro grupo, de um movimento estratégico indispensável para preservar a ordem e conter ameaças maiores. O contexto mais amplo revela que o Iêmen continua sendo um dos tabuleiros mais voláteis do Oriente Médio. A cada nova ofensiva, reacendem-se debates sobre soberania, intervenção externa e o papel das grandes potências na manutenção ou na ruptura do equilíbrio regional. A Arábia Saudita, ao agir, não fala apenas aos separatistas iemenitas, mas também a aliados e adversários em toda a região, sinalizando intenções, testando limites e redesenhando linhas de influência. O impacto dessas decisões vai além do campo de batalha, alcançando negociações diplomáticas, mercados internacionais e a percepção global sobre a estabilidade do Oriente Médio. Ao final, o que permanece é a sensação de que, por trás das manchetes e das disputas narrativas, há um país exausto, uma população presa em um ciclo de violência e um futuro cada vez mais incerto. A ofensiva saudita, seja vista como necessária, trágica ou inevitável, reforça a ideia de que o conflito no Iêmen não caminha para uma solução simples. Cada bomba lançada ecoa não apenas sobre as cidades atingidas, mas também sobre as salas de negociação e os corredores do poder, lembrando ao mundo que, enquanto a lógica da força prevalecer, a paz continuará sendo uma promessa distante, frágil e sempre adiada.